Corinthians pode ser eliminado do Paulistão antes da próxima rodada. O Corinthians precisa que o Inter de Limeira não derrote o São Paulo nesse jogo atrasado, que foi o que eu falei, que pra mim o Inter de Limeira nem merece ganhar. Vendeu o mando, tá disputando uma vaga e não vai jogar na sua casa, vai jogar em Brasília. Ou seja, o São Paulo vai jogar em casa, porque tem torcedor do São Paulo em Brasília, não tem torcedor da Inter de Limeira em Brasília. E aí, que será disputado quarta-feira agora, para seguir com chance de as quartas de final, o Corinthians. Ou seja, mas tem uma boa chance de continuar vivo ainda, né, Bruno, Vanderlei? Por quê? Porque vendeu o mando. Dificilmente o São Paulo vai perder para a Inter de Limeira em Brasília. Ele pode ser eliminado amanhã se a Inter ganhar, mas é normal que o São Paulo não perca, por exemplo, e o Corinthians siga matematicamente vivo. O problema é que o Corinthians, para classificar mesmo, ele precisa de uma combinação muito grande. Ele precisa ganhar os dois jogos dele, Santo André e Água Santa. E a Inter tem mais 3 jogos, do São Paulo e mais 2. A Inter não pode ganhar mais nenhum. E o Mirassol tem mais 2 jogos e também não pode ganhar mais nenhum, né? Esse é o ponto, né? A Inter perde do São Paulo, mas joga no final de semana e ganha. Tá fora. A Inter perde as 3, mas o Mirassol ganha 1, o Corinthians está fora. Então a situação é bem difícil. E até como eu falei ontem, eu acho que o maior prejuízo aí é ter que correr atrás depois de uma vaga na Copa do Brasil. Porque no estadual, claro, se ganhar o título, uma final com o Palmeiras, com o São Paulo, é legal, mas é legal um dia depois, já ninguém lembra mais. Mas o grande prejuízo aí para mim é o Corinthians ficar fora da Copa do Brasil por enquanto e vai ter que conquistar essa vaga depois, se classificando para Libertadores, né? Via Brasileiro, ou via a Copa do Brasil desse ano, ou via a Copa Sul-Americana. Então, esse é um prejuízo que o Santos está enfrentando esse ano, e o Corinthians ficando fora do mata-mata, vai ter o seu lado. O Antônio Oliveira vai ter quase uma pré-temporada para o Brasileiro, o time está precisando se ajeitar. Mas essa vaga na Copa do Brasil ele vai ter que correr atrás durante o ano e não vai ser fácil. Mauro, o Corinthians praticamente fora do Campeonato Paulista, porque o Antônio Oliveira não jogou a toalha, né? Ele diz, não, ainda dá. O Corinthians teria que ganhar tudo e ter essa combinação de resultados, né? Repetindo aqui pra você. Caso vença o jogo atrasado, a Inter de Limeira chegaria aos 17 pontos, não podendo mais ser ultrapassada pelos corintianos. Agora, teria mais 2 rodadas ainda. Inter de Limeira teria que perder todas e o outro time, o Mirassol, teria que perder todas e o Corinthians vencer todos os 3 jogos. Claro, é uma chance matemática, mas é quase impossível. Já disse tudo, né? É uma chance matemática. O técnico não pode jogar a toalha, né? Ele tem que falar que... E ele chegou depois, né? 5 derrotas seguidas não foram com ele, né? Sim. Então, quer dizer... Ele só teve uma. A conta não está na derrota só para Ponte Preta. Aliás, essa derrota teve agenda positiva, né? Não, só deu o Corinthians. Só deu o Corinthians. Corinthians e Ponte Preta, né? Em Itaquera, né? O Química Arena. Vai dar o quê, amigo? Quem é que vai atacar mais? Quem é que vai criar mais chances de gol? Claro que é o Corinthians, né? E a Ponte Preta, eu sempre falo isso, não é a Ponte Preta de 77, 79, 81, né? Que era uma Ponte Preta fortíssima, né? É a Ponte Preta que quase foi para a Série C de casa, agora 2 meses e pouco. Escapou do rebaixamento nas últimas rodadas, com as calças na mão. A Ponte está numa fase difícil. Estava na A2 ano passado, do Paulista. Voltou agora a primeira divisão do futebol de São Paulo. Então é um momento difícil na história da Ponte Preta. A Ponte hoje não tem um time forte, é um clube que está tentando se reorganizar. E foi lá até Itaquera e ganhou o jogo, fez o gol no começo. E o Corinthians não conseguiu nem empatar. Aí não, porque só deu o Corinthians, a torcida aplaudiu. Não, a torcida aplaudiu, ok. O torcedor quer aplaudir, ele viu um esforço dos atletas, até entendo o aplauso do torcedor, porque ele viu que os caras tentaram. Mas tratar esse resultado como algo, um viés positivo, isso é uma piada. Há quem diga, não, tem um lado bom, porque se for eliminado, tem uma pré-temporada, sim, para o técnico é bom, ele pode ter uma pré-temporada, isso é óbvio. Mas isso não pode ser o objetivo do clube. Eliminado pelo Ituano em casa no ano passado, e esse jogo pode significar a eliminação desse ano. Porque a única coisa que tem para jogar agora é o Campeonato Paulista. E tem a premiação do campeonato. E um clube que está sempre com problemas financeiros vai deixar de faturar. Porque tem premiação no Campeonato Paulista, né? E a premiação ela vai variar de acordo com o seu desempenho. Ser eliminado precocemente significa menos dinheiro no caixa. Então o Corinthians não está nem em condições disso. A chance é meramente matemática. O técnico vai falar que tem chance, tudo. Então é o papel dele, né? Só que faltava ele desistir antes do tempo. Mas é vergonhoso, é bem vergonhoso. Mas não é surpreendente. Acabou a farra. Resta saber de quem. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube.
Mas realmente, né, Bruno, antes da gente falar aí dessa série do Tite, o Tite invicto aí na temporada, é uma situação bem constrangedora do Corinthians nesse começo de temporada que não tem nada a ver com o Antônio Oliveira. Não. O Antônio Oliveira tem 2 vitórias, um empate contra o Palmeiras e aí a derrota para a Ponte, como disse o Mauro da Agenda Positiva. Mas realmente, o que eu digo, eu achei bom ver o Corinthians jogando melhor, porque o Corinthians nem em casa estava jogando bem. Pelo menos ele criou, pelo menos ele teve oportunidade. A gente via jogo do Corinthians, tinha uma chance de gol e olha lá. Agora, pelo menos, criou. Tem o Antônio Oliveira com essa coragem de botar 3 atacantes, jogando no 4-3-3. Mas é uma situação que o torcedor já começa o ano... Claro, não está eliminado ainda. Se classificar, vai ser heróico. Mas é uma grande chance de estar fora do Paulista. O normal é que seja eliminado. E da Copa do Brasil, né, Bruno? Que você lembra bem. Isso aí que seria um prejuízo já para o próximo ano. Eu até nem sou a favor desse regulamento de classificação via estaduais. Acho que a Copa do Brasil devia ter inscrição liberada. Quem quiser se inscrever, se inscreva. Se tiver 2.000 times, tudo bem. Você pode começar no outro ano fazendo regionalizado, os times de Série A e B entrando, por exemplo, numa fase com 64 times, os 40 de Série A e B. Mas o regulamento é esse e então tem que ser cumprido e o Corinthians, nesse momento, está fora da Copa do Brasil do ano que vem, vai ter que conquistar essa vaga se classificando para a Libertadores, porque os classificados para a Libertadores entram já na terceira fase. Do Corinthians no Campeonato Paulista, pode acabar eliminado já amanhã do Campeonato Paulista. Se a Inter de Limeira vencer o São Paulo, seria em casa, mas a Inter de Limeira vendeu o mando e aí a situação vai ser complicada, porque o São Paulo vai jogar com torcida em Brasília e a Inter de Limeira não. O São Paulo, vale a pena a gente deixar isso claro também. O São Paulo que tem que vencer, porque algumas pessoas dizem, quando o Corinthians não se classificou 10 anos atrás, o São Paulo perdeu um jogo que acreditam que o São Paulo entregou para o Corinthians não se classificar. Pro Ituano no Morumbi. Foi pro Ituano no Morumbi. Só que dessa vez o São Paulo não pode entregar nada, porque o São Paulo não está garantido. O São Paulo precisa vencer, porque também conseguiu complicar sua situação aí depois de um bom começo e precisa vencer a Inter de Limeira para buscar aí a sua vaga na fase final do Campeonato Paulista. Fala fiel, antes do vídeo se inscreva no canal SCCP Corinthians BR para não perder nada. Augusto Melo quer camisa alvinegra valendo 200 milhões de reais. Antes de assumir a liderança do Corinthians, Augusto Melo já estava agindo nos bastidores com sua estratégia de publicidade agressiva. O objetivo do presidente é aumentar a receita com patrocínios, mas ao mesmo tempo manter a camisa menos sobrecarregada. Atualmente, a camisa do alvinegro tem 8 espaços designados para patrocinadores. Em breve estaremos lançando um novo acordo de patrocínio, quase confirmado. Isso demonstra confiança. Nossa camisa terá um grande destaque, sem dúvida. O valor poderá ultrapassar 200 milhões de reais. Essa demonstração de confiança evidencia que estamos focados em grandes parcerias, declarou Melo durante uma entrevista ao programa Apito Final, da Rede Bandeirantes. A maioria dos acordos tem validade apenas até este ano, exceto o contrato mais extenso com o Banco BMG, nas mangas, o qual perdurará até o final de 2026. No total, sob a administração de Durílio, a camisa proporcionou aproximadamente 123 milhões de reais de faturamento para o clube, conforme declarou Sérgio Moro em uma entrevista ao GE. O recém-nomeado diretor de marketing do Corinthians mencionou que a equipe pretende aumentar a receita diminuindo a quantidade de espaços publicitários na camisa. Defenda a ideia da camisa sem manchas. No começo talvez não seja viável alcançar esse objetivo, no entanto, possuímos planos para gerar renda. Fiel, esse foi o vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Vai Corinthians!